Olá, meu nome é Richard. Olá, meu nome é Henrique. Estamos aqui na Escola SESI com mais um podcast Papo SESI. E estamos com a presença do Miguel hoje. Miguel, você pode se apresentar para nós um pouco? Meu nome é Miguel João Vieira Gutierrez, eu sou empresário aqui de Jutsu, no ramo gastronômico, tenho um restaurante japonês. Eu sou formado em Engenharia Mecânica pela Uniaselv e também sou um dos 32 jovens embaixadores da educação pela Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, entre os anos 2015 e 2017. Muito bem. Miguel, você pode falar qual que era o seu sonho, como você era quando pequeno? A minha infância, quando eu era mais jovem, o meu sonho sempre foi ser administrador. O porquê disso eu não sei, mas sempre sonhava em administrar alguma coisa. E ao longo do percurso da minha infância, esse sonho foi se tornando um pouco mais expressivo, digamos assim. Mas eu tive uma infância muito tranquila, muito divertida, brincava bastante, me divertia muito. A minha infância, boa parte dela foi na casa dos meus avós, no sítio. Então sempre tive bastante contato com natureza, plantava e tudo mais. Era muito legal, muito divertido. Apesar de ter sido uma infância um pouco difícil por questões financeiras, mas foi uma infância muito boa, como uma criança deve ser mesmo. Brincar bastante, estudar, jogar bola e de vez em quando fazer algumas artes também. Imagino. E quais que foram os seus primeiros projetos? Os meus primeiros projetos na parte empresarial começou somente com 19 anos, que foi quando a gente adquiriu o restaurante, né? Sim. Mas antes eu sempre tive algumas ligações com projetos da escola, da sociedade, então eu adorava não só fazer gincana, mas estar presente no quesito administrativo. A minha mãe ajudava muito com isso. A minha mãe lidava bastante com questões da escola, então a gente sempre começava a fazer várias coisas para a sociedade. Isso é muito interessante, porque você começa a entender o que acontece por trás dos bastidores das coisas, como é que acontece as coisas. Toda vez que a gente vê algo pronto, a gente não imagina tudo que foi necessário para aquilo ter acontecido. Então, os projetos sempre começaram desde cedo, mas dentro da parte empresarial foi com 19 anos quando nós adquirimos o restaurante, né? Alguém te ajudou a conquistar tudo que você tem hoje? Alguém da sua família te apoiou? Além da sua mãe? Olha, além da minha mãe e o meu pai, obviamente, né? Fora isso, diria que não. Por quê? Não porque não houve amor ou não houve família, mas a minha família, principalmente por parte de mãe, que era a família mais expressiva, era uma família que veio de hábitos muito, muito antigos. Aquela coisa de você entrar numa empresa e ficar a vida toda lá dentro, né? Então, empreender sempre foi um risco que eles nunca queriam assumir. E eu entendo hoje, né, os motivos e tudo mais. Obviamente, eles apoiavam, mas não foi expressivo a ação deles para que algo acontecesse. Então, tirando a minha mãe e meu pai, eu diria que não teve outras pessoas além de nós três, né? Quando surgiu a oportunidade de comprarmos um restaurante, foi algo um tanto quanto estranho, porque a oportunidade caiu no nosso colo, né? E a gente parou, olhou e falou: meu, isso está muito estranho, é uma oportunidade muito boa, o que está acontecendo? E nós começamos a olhar, analisar e tudo mais. Naquela época eu tinha o meu trabalho, meu pai também, minha mãe também. E a gente pensou, poxa, será que a gente vai? Será que a gente dá cara para isso? Então a gente sentou, analisou as coisas e pensamos, tá bom, vamos tentar fazer dar certo. Só que depois que a gente entrou no ramo, que a gente de fato compramos a empresa, a gente começou a perceber do porquê que essa oportunidade estava muito boa. Quando tem algo muito bom, você tem que desconfiar às vezes, né? Então tinha alguns problemas na empresa, tinha alguns problemas administrativos, de equipe e tudo mais. E a empresa em si não estava muito boa. Por isso que ela estava numa oportunidade atrativa, digamos assim. Mas a gente, como família, nós três, nós sempre conversamos um com os outros, entre nós. E quando a gente toma uma decisão, a gente toma essa decisão por definitivo. Então, se a gente vai entrar para algo acontecer, a gente entra por definitivo para que aquilo aconteça de fato, né? Eu acho que não existe nada melhor do que isso. Você ter comunicação com as pessoas responsáveis, nesse caso com a família, se fosse outras situações talvez com sócios, mas que seja assertivo. Todos nós três temos pensamentos diferentes, mas mesmo assim a gente trabalha com o mesmo objetivo, que é fazer as coisas darem certo. Então,
fica mais fácil. E quando vocês começaram no restaurante, era só vocês três? Vocês faziam tudo o que fazem hoje? Não, quando nós compramos o restaurante, ele já veio com funcionários, né? A gente comprou, digamos, um pacote completo, Sim. um estabelecimento com tudo. Então tinha estoque, tinha todos os eletrodomésticos, computador, sistema, cardápio, tinha tudo. Era um restaurante literalmente em operação já. Só que a gente comprou sem saber nada de sushi, a não ser comer sushi. É maravilhoso, né? Então a gente teve que aprender tudo do zero. E foi muito difícil pelo fato de que você fica dependente de pessoas específicas quando você não tem conhecimento daquilo. Obviamente, ao longo do tempo a gente foi se empenhando e foi aprendendo. Tanto que teve alguns períodos que nós passamos por muitas dificuldades e basicamente dos 10, 11 colaboradores que nós temos hoje, nós estávamos só com 2 e mais nós, né? Então, assim, a gente teve que aprender a lidar com a situação, né? Então, quando nós compramos, não éramos somente nós. A gente teve que aprender com os funcionários também. A gente teve que aprender a fazer sushi, a gente teve que aprender a lidar com estoque, a lidar com o fornecedor, entender quais fornecedores eram bons, quais que não eram, e por aí vai. E como é que foi o entrosamento de vocês com os funcionários, assim? Se deram bem no início ou levou um tempo? Leva um tempo, mas eu acho que desde o início a gente teve uma boa colaboração com todos. Quando nós compramos, como eu já falei, o restaurante estava com problemas, e um desses problemas estava no quadro de funcionários. Não que eles eram pessoas ruins ou incompetentes, mas eles estavam extremamente desmotivados. A antiga administração acabava sugando eles demais, num sentido mais psicológico do que de fato operacional. E isso é muito ruim, porque você ter profissionais que estão trabalhando na sua empresa e eles estão desmotivados, não é legal. Principalmente quando puxando para baixo. Exato. Ainda mais quando é comida. Você sente quando alguém faz uma comida com amor, com gosto, com desejo por aquilo, né? E quando alguém faz essa mesma comida por uma situação forçada. Comida é algo bem peculiar, é diferente de você produzir um equipamento físico, né? Então, você sente quando a pessoa tem carinho e tem amor por aquilo. E tudo isso refletia. Então, você tinha produtos que não saíam bonitos, não saíam gostosos. Se estavam com um defeito, eles mandavam mesmo assim. Não tá legal. A mercadoria veio... Não tá muito legal essa mercadoria. Manda assim mesmo, sabe? Então, quando você não tem zelo pela coisa, é complicado. Como mudou a administração, para eles também foi um alívio. Porque eles pensaram, poxa, agora é a nossa chance de termos alguém legal para administrar isso aqui. Termos, vamos dizer assim, bons patrões, né? E foi de fato o que aconteceu. A gente começou a conversar muito com eles. Quando nós mudamos, quando nós compramos, a gente sentou com eles e perguntamos se eles queriam continuar ali, se eles queriam ir embora. E os que queriam continuar, que fizessem uma apresentação, uma abordagem do porquê que queriam continuar ali, quais eram os problemas passados. Não por uma questão de julgar a administração passada, mas saber os erros que foram cometidos para não cometer os mesmos erros, sabe? Então, a gente sempre teve uma boa comunicação com todos os funcionários e isso agregou muito. Isso fez com que hoje a gente tenha um ambiente de trabalho maravilhoso. Todos os nossos funcionários riem, brincam, se divertem. Tanto que a gente, de vez em quando, acaba pegando algum estagiário de nutrição e tudo mais. E eles acabam ficando alguns períodos lá trabalhando com a gente. E quando eles vão para a parte operacional, ficam um período noturno lá enquanto a gente está funcionando, eles saem de lá rindo, brincando também. Eles falam, meu Deus, como é que vocês se divertem tanto aqui? Mas, obviamente, tudo tem um limite, né? A gente brinca, a gente ri, mas na hora de trabalhar tem que trabalhar. Mas Sim. O nosso entrosamento é muito bom. Que bom. E mais uma coisa, você pensou que podia chegar aonde está hoje? Quando eu era mais novo, não. Eu tinha o desejo, mas nunca conseguia me ver nesse processo. Até que chegou um ponto que eu tinha uma época que eu queria muito ir para a BMW. Né? Como eu sou formado em engenharia mecânica, eu amo carros, eu sou apaixonado por carros. Só que eu pensava o seguinte, meu Deus, como é que eu vou entrar na BMW? É a BMW, não é qualquer empresa. Só que daí eu comecei a parar e pensar, poxa, as pessoas que estão lá também são pessoas normais, também estudaram, também têm o mesmo cérebro que o meu. E eu comecei a entrar no site da BMW e começava lá no ícone RH. E começava a pesquisar as vagas que tinham. Até que eu vi uma vaga de estagiário. E eu comecei a reparar que os pré-requisitos para estagiário eram muito grandes. Tinha lá pintor, soldador,
profissional de logística, e todos eles tinham alguns pré-requisitos. E no opcional desses requisitos era falar inglês. No estágio, para a BMW, era obrigatório você falar inglês e, se possível, alemão. Então, peraí, quer dizer que o estágio está pedindo mais qualificação do que o profissional de fato? Eu comecei a entrar em outros sites para tentar entender o porquê. Então, eu comecei a entender que os estagiários lá dentro da BMW, eles eram mais bem instruídos. Eles passavam por setores para poder identificar qual era o seu perfil de trabalho e ficar dentro daqueles setores. E eu preciso fazer isso. Então, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a pegar o meu objetivo e fracionar ele. Eu comecei a perceber que, para que eu entrasse nesse programa, eu tinha que ter inglês. Então, uma meta era fazer inglês. Se possível, alemão. Vamos estudar alemão também. Precisava estar me formando em alguma área dentro de engenharia. Eu estava fazendo engenharia. Obviamente, precisava estar fazendo lá em Joinville, porque fiquei em Araquari e tudo mais. Então, quando você começa a pegar um objetivo e começa a fracionar, as coisas parecem ficarem mais fáceis. Quando eu era mais novo, eu não tinha essa percepção de fracionar um objetivo, de conseguir tirar pequenas resoluções para poder chegar até lá. Hoje em dia eu entendo isso. Hoje em dia eu já tenho uma percepção melhor sobre isso. Mas eu nunca imaginei chegar onde eu estou chegando. Eu tenho um restaurante japonês, estou abrindo outros negócios também dentro da área gastronômica, estou abrindo um pub, a gente está expandindo o nosso negócio, nós estamos franqueando. Então, é muita coisa, é muito gasto, mas eu nunca imaginei que estaríamos nessa proporção, sabe? Estar lidando com bons investidores, com bons fornecedores. Quando você tem um fornecedor bom, você fica com ele, tipo, o resto da sua jornada toda? Ou tem uns produtos que ele é bom, outros que ele é ruim, tipo, que ele piora a qualidade de alguns? Então, a gente sempre avalia muito a questão de fornecedores através do nosso próprio consumo. Obviamente, a gente verifica se ele tem todos os laudos e tudo mais, né, porque é necessário, principalmente dentro da área dos peixes, do salmão, né, que tudo chega pra gente refrigerado. Os produtos não chegam pra gente congelado, dentro dessa linha de peixes, né. Obviamente, um ou outro peixe chega congelado. Por quê? Qual é a diferença dessa situação de um peixe fresco para um peixe congelado? O salmão ele vem fresco pelo seguinte fato. Quando você vai no restaurante japonês e você come um sashimi, que é somente a peça do salmão, você tem que dar uma boa olhada nela, você vai ver um brilho na peça, você vai ver a coloração, você vai ver a textura. Se o salmão ele vem congelado, automaticamente a água que tem dentro da musculatura, dentro do peixe, ela congela. Se ela congela, ela expande, certo? A água quando congela, ela expande. Então ela vai quebrar as fibras do salmão, ela vai romper, e quando ela vai descongelar, boa parte da oleosidade do peixe vai junto. Então por isso que ele tem que vir refrigerado. Quando a gente tem um fornecedor novo, a gente geralmente pega uma quantidade pequena de recursos dele, a gente experimenta, verifica como é que chega e tudo mais. Se for bom e se ele tem todos os laudos, a gente começa a trabalhar com ele. Obviamente, a gente tem bons fornecedores e quando você tem um leque de fornecedores que tem a mesma qualidade, você daí começa a precificar. Você começa a ver quem tem o melhor preço, quem tem as melhores condições de pagamento, ou quem tem a melhor condição de entrega, de logística também. Eu tenho alguns fornecedores que conseguem entregar só uma vez por semana. Tem fornecedores que entregam 3 vezes por semana. Então, tem tudo isso. A gente teve um fornecedor que acabou tendo alguns problemas burocráticos com concessão de salmão e tudo mais. E ele era um dos nossos principais fornecedores e o produto dele sempre foi muito bom. Nós continuamos com ele, obviamente, sem comprar o salmão, porque ele não tinha mais salmão, mas começamos a comprar outros insumos dele. E depois que ele retomou o salmão, a gente continuou comprando dele. E hoje nós temos uma relação muito boa com esse mesmo fornecedor. Tanto que nós temos um leque de possibilidades com ele muito grande, como parcelamentos, o peixe que chega para a gente consegue ter condições melhores do que com outros fornecedores. Então, tudo isso, tudo depende de uma boa relação. Mas, obviamente, se a gente tem um fornecedor que ele acaba perdendo qualidade, a gente tem que rever. Isso é fato, não dá para continuar com algo simplesmente por amizade ou, né, um bom convívio. Negócios são negócios e a gente precisa aprender a lidar com isso. Tipo assim, o que você acha que pessoas que gostam de sushi veem no sushi? Porque na minha visão, sushi é um peixe cru assim que
que não tem um gosto bom, assim, que é tipo ruim mesmo, assim. Uhum. Até o hot, assim, que é Que é o frito. que é um frito, mas não vai bem. Que você acha tipo, que as pessoas não gostam porque, assim, do gosto, assim, da pessoa, ou algo assim? Assim, a comida é algo muito peculiar, certo? A gente sempre vai ter alguma comida que a gente não vai gostar. E sushi pode ser uma delas. Existem várias pessoas que realmente não gostam de sushi, ponto final, né? Mas o engraçado do sushi é que no início, por que a gente estranha muito o sushi? Por que algumas pessoas têm até uma ânsia e tudo mais, né? Se pararmos para analisar, nós somos acostumados a comer coisas muito fibrosas. É carne, é frango, até mesmo peixe frito, ele acaba ficando mais consistente, muita massa. Então, tudo que a gente coloca na boca, a gente mastiga bastante. Se você for comer o peixe cru por si só, ele é gelado e molengo. Então, primeiro o nosso corpo ele estranha, para depois ele sentir o sabor. Então, primeiro ele tem que se adaptar e entender que, opa, isso é uma comida. Quando a gente coloca a primeira vez, meu Deus, que coisa é essa que você está colocando na sua boca, entende? Peraí, vamos com calma. Será que não é nada venenoso? Será que é realmente uma comida? Então, o nosso sistema biológico ele tende a nos proteger e ir com calma, sabe? Depois que a gente entende a textura, a temperatura, a oleosidade do peixe, aí que a gente vai começar a sentir o sabor. E daí tem pessoas que gostam do sabor, tem pessoas que não gostam. Dizem que sushi vicia. E é compreensível, eu tenho alguns clientes que são bem viciados. Mas por quê? Os outros tipos de alimento nós conseguimos comer no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Se você for comer uma feijoada, lá dentro vai ter carne, vai ter linguiça, vai ter várias coisas, certo? Então a carne por si só, essas outras coisas você encontra com maior facilidade. Agora, se parar para analisar o sushi, o peixe cru em si, a gente não consegue trazer para o nosso cotidiano. Por causa do sistema de manipulação, o risco de contaminação, ele é mais delicado, né? Então, você acaba não experimentando ele mais no seu dia a dia. Então, passa 2, 3 dias, você está com vontade de comer aquilo de novo. Por quê? Porque tem lugares específicos que servem aquilo. Você não consegue ir fazer em casa. Você até consegue fazer em casa, só que dá um baita trabalho. Eu sei porque alguns clientes nossos gostam de fazer em casa e eles sofrem. É fácil de fazer? Mas dá uma sujeira, nossa, tu precisa comprar bastante coisa, são coisas que não são habituais e tudo mais. Então, o sushi acaba viciando um pouco por causa disso. Algumas coisas a gente consegue consumir mais no nosso cotidiano, mas o sushi não é uma das coisas que a gente consegue consumir no nosso cotidiano, com uma facilidade maior, né? Como comprar no mercado. E se a gente tenta fazer em casa, a maioria das vezes não vai sair que nem no restaurante, não. Daí a pessoa aborrece. Uma coisa, quando vocês começaram com o restaurante, vocês já tinham a ideia de ser de sushi ou vocês, ao longo da empresa de vocês, pensarem em fazer um restaurante com almoço normal, carne, arroz? Então, na verdade, a gente nunca pensou em ter um restaurante, né? Mas como essa oportunidade apareceu pra gente, já era dentro do ramo de sushi, a gente preferiu continuar. Porque era algo que a gente gostava, é um ramo que, quando nós compramos, não tinha muitas casas de sushi. Hoje em dia, na cidade já tem bastante, né? Principalmente questões de delivery de sushi. Então, a gente preferiu continuar. A gente já pensou em abrir para almoço e tudo mais, mas é algo que a gente não vê boas oportunidades. Por quê? Geralmente, almoço, as pessoas elas têm um horário limite para poder almoçar. 1 hora, 1 hora e meia. E o sushi por si só é algo demorado para ser feito. Então, pode acontecer de que você tenha um limite X de tempo para estar lá no estabelecimento, mas o tempo para a produção não vai comportar. Às vezes por fluxo, a quantidade de pessoas que estão lá. Então, a gente preferiu permanecer somente no período noturno, que é onde as pessoas já encerraram seu serviço, estão com mais tempo, estão com mais calma, e muitas vezes querem aproveitar o momento. Eles não têm tanto uma necessidade de sair com urgência, né? Então, a gente preferiu permanecer no ramo de sushi e eu não penso em mudar de ramo também, porque não sou muito do ramo gastronômico, eu sou mais da parte administrativa. E, particularmente, o sushi já dá bastante dor de cabeça. E para mais um seria um pouco mais complicado. Mas... Eu até um dia, eu fui lá no teu restaurante, né? Uhum. E, tipo assim, eu vi que tinha rodízio também de pizza, né? Uhum. No começo era só sushi, né? Por que vocês tiveram a ideia de inserir
A pizza. A pizza não estava dando certo ou não tinha clientes suficientes? Ou... Na verdade, não. O motivo da gente ter a pizza lá é o mesmo motivo que você comentou de não gostar de sushi. Quando você tem mais de uma opção para servir, você acaba agregando maior valor a grandes grupos. Então você pode pegar uma família, que às vezes algumas pessoas comem sushi, outras não, e trazer para o mesmo ambiente. Fazer com que elas consigam aproveitar o momento juntas e cada um come aquilo que deseja. É muito difícil encontrar alguém que não come pizza. É quase impossível, mas eu já encontrei. Então, mas parando para analisar, essa é uma percepção que poucos lugares têm. Muitas vezes as pessoas focam em uma coisa só. E quando se trata de sushi, tem que se entender que algumas pessoas realmente não vão gostar. Então a gente preferiu ter uma segunda opção, além dos pratos quentes, obviamente que a gente tem yakisobas, risotos, teppanyakis, mas com a pizza a gente consegue agregar mais para grandes grupos, né? E a questão do rodízio de pizza com o acompanhamento de sushi que a gente faz, no início chamaram a gente de loucos e tudo mais. Mas depois se mostrou algo muito bom. Por quê? As pessoas que estão interessadas em querer experimentar o sushi, muitas vezes elas têm receio, pelo fato de, poxa, será que eu vou gostar realmente? E, querendo ou não, é um alimento mais caro. Pagar para comer algo que talvez eu não vou gostar, a pessoa não paga. Agora, se você tem um rodízio de pizza e você pode ter a possibilidade de experimentar o sushi junto, por que não? Vale a pena? Vale a pena. Se eu não gostar, eu ainda tenho a pizza. Eu vou sair de lá satisfeito. E se eu gostar, poxa, que bom, eu tô pagando junto com a pizza. Depois eu venho e como só o sushi. Eu experimento mais variedades de sushi. Nós conseguimos adquirir muitos clientes com esse formato, né? E até hoje é sucesso. As nossas rodízios de pizza com acompanhamento de sushi são maravilhosos. O pessoal gosta muito. A nossa pizza, particularmente, é muito boa. Nós temos uma massa única exclusivamente nossa, ela é patenteada, ela é uma massa semi-integral, então ela não tem o gosto de integral, mas ela tem a leveza de uma massa integral. Você pode comer mais vezes, ela não vai te estufar tanto, e tudo isso influencia, né? Trabalhar com produtos de qualidade em todos os ambientes, não só no sushi, mas também na pizza. E o feedback das pessoas, como é que são? Tipo, quando elas vão embora, elas vão agradecer vocês, é muito bom. A parte do feedback eu acho que é o melhor pagamento, sabe? Você fazer parte daquele momento da pessoa. Obviamente, tem momentos que se tem críticas, tem momentos que se tem reclamações, tem momentos que se tem elogios. Sempre vão existir, né? Obviamente, vai de você filtrar as críticas para entender quando é algo de fato construtivo e quando é algo que é da pessoa. Às vezes a pessoa em si, ela não está num bom dia, ela acaba extravasando ali e tudo mais, e isso acontece. Não é inevitável. Mas é muito bom quando, por exemplo, chega alguém lá e fala assim, quero fazer uma reserva. Que legal, para quantas pessoas? Para 30 pessoas. Meu jantar de casamento vai ser aqui, de noivado, de formatura, eu vou apresentar meu TCC, quero trazer meus pais aqui, a gente já fez aniversários lá, já fechamos boa parte do deck, tivemos DJ, tivemos eventos exclusivos, e isso tudo é muito legal, é muito prazeroso. Saber que as pessoas estão confiando a você naquele momento que é extremamente importante para ela. Então, você vê depois daquela festa toda, das pessoas estarem satisfeitas, as pessoas que fizeram a reserva vinham até você e falar muito obrigado, foi tudo sensacional, o pessoal amou, adorou, tô doido para vir o próximo ano aqui também. Então, é incrível. É um dos melhores pagamentos que existe, é esse. E a maior crítica que vocês já receberam, assim, muitas vezes, ou a mais extravagante de todas? Olha, a maior que a gente já recebeu foi no nosso primeiro Dia dos Namorados que nós tivemos. Foi algo muito marcante pra gente. Naquela época, a gente tinha acabado de comprar um restaurante. A gente comprou uns 2 meses antes, se eu não me engano. 2 ou 3 meses antes do Dia dos Namorados. E naquele ano, a gente tinha passado por uma enchente. Enchente pequena e tudo mais, mas tinha ocorrido uma enchente. E quando nós compramos o restaurante, veio junto uma gerente com esse restaurante. E a gerente falou assim, não vai dar nada. Acabou de dar enchente. Não vai... Tá bom, a gente se programou um pouquinho. Não tem essa. Dia dos Namorados, pode estar caindo o mundo. Vai estar sempre cheio. Sempre. E naquele dia foi horrível. Horrível, horrível. A gente teve atrasos de 3 horas e meia dentro do restaurante. Foi cruel. A gente não sabia o que fazer, de tanta gente que tinha e tudo mais. Depois daquele ano, obviamente, depois de um tempo, a gerente saiu, né, claro. Nós tomamos a
as rédeas do estabelecimento por definitivo. E a partir daquele ano a gente sempre se programou muito bem. Claro, houveram erros, a gente teve complicações, mas tudo foram coisas mais assertivas. A gente começou a errar menos e quando errava mais rápido, consertava mais rápido. É inevitável você abrir um negócio ou tentar fazer algo novo e você achar que você não vai errar. É impossível. Esquece essa possibilidade. Você sempre vai errar. Sempre vai ter alguma coisa Sempre pra vai ter atrapalhar. algum erro, exato. A questão é como você vai lidar com esse erro. Você vai pegar esse erro, você vai aprender com ele ou você vai sentar e chorar? Às vezes você senta e chora, depois enxuga as lágrimas e continua. Mas é importante você parar e analisar, entender onde você errou. Sabe? As pessoas vão te criticar, vão falar mal, vão ficar meio emburradas, mas se você mostrar para elas que você aprendeu com aquilo, melhora. As pessoas voltam, as pessoas... Na verdade, as pessoas elas não têm raiva de nenhum lugar. Elas só querem ter a certeza de que elas não vão passar por aquilo de novo. E quando você mostra para o teu cliente que ele não vai mais passar por aquilo, ele volta a ser seu cliente. E tá tudo certo. Afinal de contas, são negócios. E é isso aí. Vamos finalizando a nossa parte do podcast que a gente fez com o Miguel. E vamos chamar os nossos convidados, nossos amigos, parceiros que vão continuar parte deles. O John e o Yuri. Vamos dar continuidade no nosso podcast com o Miguel, né? Então vamos começar com uma pergunta. Qual foi a pessoa mais famosa que entrou no seu restaurante? Então, pelo fato da gente estar em Rio do Sul, não temos muitas pessoas famosas aqui, né? Mas a gente acaba atendendo bastante músicos e tudo mais. Conhecidos na região, mas mais no camarim, sabe? Às vezes eles não querem sair para ir jantar num lugar, então eles pedem no camarim e às vezes, de vez em quando, a gente é convidado para estar servindo para esse músico. Mas as pessoas mais famosas que foram lá foi o Grupo das Aranha, que é um grupo sensacional, muito amigo nosso. E, o pessoal é sensacional, muito divertido, uma vibe muito legal, né? Então, posso dizer que eles foram os mais famosos que estiveram lá. Mas em questão de servir comida para alguns, eu não vou lembrar agora os nomes, porque já foram vários, né? Mas geralmente a gente acaba servindo no camarim para eles. Você falou na questão de manda uma vez nos dias do namorado, para não demorar assim, a entrega da peça, né? Da porção. Tem como, deixar a peça preparada, refrigerada, assim, para não ter tanto tempo de espera? Sim, exato. A gente tem que fazer toda uma pré-produção, certo? Por mais que seja um produto que ele é cru, salmão cru, você mantendo ele em um ambiente controlado, refrigerado, ele consegue durar bastante tempo. Então a gente consegue produzir coisas desde manhã para servir de noite. Entende? Então, quando a gente tem uma percepção melhor de como vai ser a nossa noite, o nosso horário de funcionamento, a gente consegue se programar, se preparar e assim a gente acaba tendo mais itens disponíveis de forma mais rápida para o cliente. Então, principalmente pensando numa parte de enrolados, que são gramaques, hotes e tudo mais. Quanto mais a gente conseguir antecipar essa pré-produção, a gente consegue, no momento, só ter o trabalho de cortar, montar, botar no prato, decorar e servir. Agora, quando você tem uma falha nessa pré-produção e você tem uma demanda muito superior, você tem que montar o item do zero. E isso é mais trabalhoso, isso é mais demorado. E é onde dá os problemas de atraso. Obviamente, pode acontecer outras coisas que deem atraso. Problema na fritadeira, problema com o pessoal, com a operação. Afinal de contas, a gente lida com facas, acontece da pessoa se cortar. Então, esse também é um dos problemas que a gente não bota muita pressão em cima do profissional. Porque como ele lida com um instrumento que é delicado, faca, né, e a faca do Sushi Man é muito afiada, então a gente também não pode apressar, o cara não pode estar lá fazendo a coisa muito, muito rápido, porque senão ele pode se machucar, certo? Então, a gente também tem que ter noção dos riscos que a gente tem ali atrás. As pessoas acham que é tudo muito simples. Não é? A pessoa tá lá, meu Deus, passou 20 minutos, a pessoa tá reclamando que o hot dela ainda não foi e tal. Já aconteceu meu Deus, a pressão tá tão grande lá que o hot saiu da fritadeira, sem querer a pessoa botou a mão no hot, só que ainda tava muito quente por causa do óleo, quase queimou a mão da pessoa. Então, a gente tem que ter uma noção de que nem tudo dá para fazer extremamente rápido. Então, quanto mais a gente conseguir se programar, as coisas ficam melhores. Também tem a questão de peixe aberto, que o peixe chega pra gente com cabeça e rabo. Ele chega sem as vísceras, mas ele chega inteiro.
Então a gente tem que limpar o peixe, certo? Por que ele chega assim? Porque assim ele consegue vir em formato refrigerado. Então ele permanece com oleosidade, a qualidade dele, tudo perfeito. Então a gente limpa ele e tudo mais. Se a gente já tem uma noção de que vamos ter uma grande demanda, a gente já limpa mais peixes para aquela demanda. Agora, vamos supor que minha demanda na casa é X e naquele dia específico, por uma coisa boa, veio mais gente. Então, possivelmente, alguém dali de trás vai ter que sair, vai ter que destinar um tempo só para abrir peixe, para poder mandar para a produção também. Então, tudo isso pode atrapalhar, pode demorar um pouco mais, tudo mais. Tem alguns processos ali, alguns procedimentos que, ou às vezes falta de funcionário também acontece, né? Você já demonstrou que tem bastante conhecimento nessa área, mas você falou que no começo não conhecia muito, assim, sabia como administrar, sabia o nome das peças, mas não sabia a cultura, assim. Como foi, para aprender, assim? Aprendeu com os funcionários? A gente aprendeu mais com os funcionários e também, depois que a gente entra num ramo, a gente acaba conhecendo outros proprietários do mesmo ramo. Aqui em Rio do Sul, todas as casas têm uma boa amizade, digamos. Quase todas, obviamente, uma ou outra, né, não gostam muito, mas no modo geral, todas as casas têm uma boa amizade. Tanto que no domingo passado nós fizemos um campeonato entre a nossa casa e uma outra casa. Foi muito divertido, a gente jogou bola e chegando lá tinha donos de outros restaurantes japoneses e quando viu tinha 5, 6 casas de sushi lá brincando e isso é muito legal, porque isso a gente troca experiência, a gente troca conhecimento e também a gente se ajuda, de uma forma geral, né? Às vezes eu tenho um problema com o meu fornecedor, poxa, acabou meu salmão, meu fornecedor era para entregar hoje, deu um problema de logística nele e eu tô sem salmão. Às vezes eu converso com um, com outro, consigo um peixe aqui, um peixe ali, consigo trabalhar, porque acontece, imprevistos. Como a gente lida com um produto muito sensível, a gente não pode ter em grandes de escala de estoque, porque, né, pode estragar e tudo mais, então a gente acaba trabalhando com uma margem de logística muito apertada. E às vezes acontece isso, sabe? Então é bom a gente ter um bom relacionamento, a gente acaba aprendendo com os outros e também acaba tendo essa flexibilidade. Mas para você aprender mesmo é só praticando. E a melhor parte da área gastronômica é que você aprende comendo. Então a gente tem um sistema extremamente avançado de controle de qualidade que é a nossa boca. Você pode pegar qualquer coisa, comer e você vai dizer isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom. Então, eu particularmente gosto muito de fazer esse processo de controle de qualidade, que é comer, né? E a gente sabe muito bem quando o fornecedor mandou um item errado ou não, quando ele trocou a qualidade do produto dele ou não. Por quê? Porque a gente está experimentando, a gente come todo dia. Então, a gente sabe quando tem um erro ou quando não tem. E dessa forma a gente consegue perceber o que tem qualidade, o que não tem. Às vezes o arroz foi cozido errado, às vezes o arroz foi esfriado de forma errada. O arroz do sushi ele tem que ser esfriado de forma ambiente, ele não pode ser induzido. Você não pode ter, vamos supor, um ventilador ali em cima, né, forçando ele a esfriar, tem que ser de forma natural, porque senão a característica dele muda. Várias coisas você vai aprendendo com o passar do tempo. E a gente também, quando nós compramos que tinha os profissionais também eram muito bons. E eles nos ajudaram a entender como é que funcionava, sabe? Os sushimens da época, muito bons, tanto que um sushimen da época ainda é nosso sushimen até hoje. Ele é muito bom, um dos melhores que eu já vi. E posso dizer que, possivelmente, da região é o melhor, que é o James. Ele é sensacional, um baita no profissional, ele ensinou muita coisa pra gente. E é um rapaz extremamente novo. Ele é 1 ou 2 anos mais novo do que eu, mas dentro da área de sushi ele conhece muito bem. E particularmente ele não gosta de sushi, não gosta de comer sushi. E gosta de fazer, mas não gosta de comer. Então, você tá aberto a ouvir as outras pessoas é fundamental. Às vezes a gente vai com uma concepção de que, eu sei, ou eu sou dono, eu que dito, eu que sei tudo. Não, você não sabe de tudo. Escuta, aprende, você toma as decisões. Mas tem pessoas que sabem muito mais do que você. Então, escuta que você vai tomar uma decisão muito melhor pro teu negócio. É fundamental. Tocou no assunto que fizeram um jogo entre os restaurantes da região. Dentro disso, eu sei que é brincadeira, amizade e tal, mas existe uma questão de respeito entre alguns que estão há mais tempo, são maiores, assim? Existe. Claro, todo mundo quer o seu lugar ao sol. Negócio, amizades à parte, e isso é fato. Todo mundo vai puxar para o seu próprio negócio, todo mundo vai, né, destacar o seu próprio produto. Mas existe sim um respeito muito grande, né? A gente não tem inimizade com ninguém, e as outras casas também não tem.
o cliente não gosta daquela casa. Às vezes o cliente é mais suscetível a ter problema com a outra casa concorrente do que os próprios donos, sabe? Então, é bem engraçado, assim. Mas existe um respeito pelos mais velhos, pelo pessoal que está mais tempo na casa e principalmente pelas pessoas que são mais bem educadas. O meu pai é a pessoa que mais tem contato com os demais e, meu Deus, as outras casas respeitam muito ele, os outros donos respeitam muito ele. Mas por quê? Porque ele também respeita muito os outros. Né? Então, eu acho que isso em todos os negócios, em todos os âmbitos, é fundamental. Você tem que ter educação, você tem que ter respeito e uma das coisas que a gente sempre fez ali dentro do nosso restaurante foi que a gente nunca falou mal de nenhuma casa. Também não vejo motivos para isso. Às vezes o cliente chega falando, pô, eu fui em tal lugar, fui mal atendido ou não gostei da comida. A gente fala, acontece, tá tudo bem. A gente não fica prolongando, a gente não fica querendo falar que o outro é ruim, daí você tem que vir no meu. Não tem que falar que o outro é ruim. Eu tenho que mostrar que o meu é melhor. Mas para isso eu não preciso denegrir ninguém, não preciso falar mal de ninguém. E todas as casas aqui têm um bom respeito com relação a isso, sabe? Até onde a gente sabe, todo mundo se trata muito bem. Isso é muito bom. E por conta do seu restaurante, né? Ele é bem visto na cidade de Rio do Sul? Ou... É bem visto, graças a Deus. Graças a Deus, graças a nós. A gente sempre teve um bom público, né? O nosso restaurante acabou ganhando bastante fama, depois que, obviamente, a gente consertou todos os erros. Mas a nossa principal fama é pelo nosso atendimento. Nós temos um atendimento muito acolhedor. Os nossos profissionais, como eu já disse antes, todos eles trabalham sorrindo, alegres, com amor, com intensidade, e você sente isso. Você sente quando você vai num estabelecimento e parece que você está fazendo um favor. A pessoa lá te atende, meu Deus, com a cara amarrada, e lá não. Lá a gente atende rindo, brincando, a gente chega na mesa, conversa, bate um papo. Às vezes o cliente gosta de ficar ali batendo papo 30 minutos. Às vezes, quando a gente vê, o cliente, a comida tá lá esperando ele comer, a gente tá ali conversando com ele, o papo flui e vai. E isso é muito legal porque isso cria uma conexão, cria uma amizade muito grande. Então, às vezes o cliente traz a mãe, traz a avó, traz a família para conhecer, porque gosta, porque sabe que vai ser bem atendido, elogia, indica. Não é simplesmente pela qualidade do produto, mas é pelo atendimento. É você fazer a pessoa ela se sentir confortável lá dentro, fazer ela se sentir acolhida. E isso é fundamental. Sabe? A gente já teve clientes que foi muito engraçado. Tem uma cliente nossa que eu acho que ela já trocou de namorado umas 3 vezes. E toda vez ela leva os namorados lá. E a mãe dela chegou pra ela e falou assim, filha, tu não tem vergonha disso? Ela falou, eu não. Eu troco de namorado, mas não troco de sushi. E ela sempre leva lá. E ela é um amor de pessoa. Por quê? Porque lá ela se sente bem, lá ela se sente confortável para ser quem ela é, para levar a pessoa que ela quiser. E sempre vai ser assim. Sabe? Todas as pessoas lá a gente trata com muito respeito, muito sigilo. E ninguém precisa saber de nada. O que tá lá dentro. A gente não comenta nem nada. Então assim... Poxa, hoje eu quero sair sozinho, hoje eu tô triste, hoje eu quero chorar. Beleza, tem cliente que vai lá, toma 5 taças de vinho, chora um pouco, desabafa, depois segue, depois volta outros dias e tá bem, tá alegre. Os lugares de atendimento eu acho que tem um pouco disso. Eu sempre digo para os meus funcionários, a gente tem o poder de fazer a pessoa chegar aqui alegre e sair daqui triste. Mas a gente também tem o poder de fazer a pessoa chegar aqui triste e sair daqui alegre. Tudo depende da gente. Como a gente vai atender, como a gente vai recepcionar, como vai ser o produto. Sabe? A gente tem um poder muito grande. Todos os lugares de atendimento têm esse mesmo poder. Sabe? É muito bom quando você vê uma pessoa chegando lá cabisbaixa, meio tristonha, e ela sai de lá rindo, brincando, alegre. E isso é muito gratificante. Sabe? E todo mundo tem esse poder e particularmente a gente é muito bom nisso. A gente acaba fazendo muito bem esse papel. E claro, a nossa qualidade do nosso produto, os cuidados que a gente tem, fazem com que a gente tenha um bom nome. A gente tem diversos clientes que chegam pra gente e falam, poxa, eu queria fazer em casa. Vocês mostram pra mim como é que é? Onde é que você me indica pra comprar peixe? Onde é que você me indica pra comprar... Por quê? Porque eles sabem que a gente tem algo de qualidade. Então eles sabem que tudo que a gente indicar também vai ser de qualidade. Né? Então, isso é muito bom. A gente já teve clientes que... Poxa, deixa eu ver como é que faz a produção aí atrás. Vem pra cá, bota o toquinho aqui, bota uma máscara, se tiver barba, e dá uma olhada. Eles, mas quanto é que vocês cobram? Não, só pra olhar, dá uma olhada aqui, ver como é que a gente faz. A nossa cozinha é sempre aberta, assim, pra todo mundo. A gente
E isso é muito legal. Isso gera uma confiança, isso gera uma qualidade melhor do nome, né, do respeito. E a gente acaba tendo também bastante pessoas da região, como o Rio do Sul é um polo para outras cidades vizinhas, né? A gente tem clientes de tudo quanto é canto. Tuporanga, Laurentina, Agronômica, Lontras, tem gente que vem da Atalanta para cá, tem gente que, nossa, tem pessoal de Jaraguá do Sul que vem para cá, às vezes marca 5, 6 amigos, pegam 2, 3 carros e vem para cá, faz um tour aqui. Eu tenho um pessoal que tá vindo de Araquari também para cá, uma loucura. Geralmente são pessoal que trabalha com empresa, então representante e tudo mais, e daí marca com os amigos, vamos para lá e tá tudo certo. É muito legal. Mas respondendo a pergunta, sim, eu acredito que nós temos uma boa visibilidade. Uhum. E o nome? Aonde que surgiu a ideia do nome do restaurante? Então, quando nós compramos o restaurante, nós trocamos o nome para Seiko. Seiko em japonês significa sucesso. Porém, depois de alguns anos a gente quis franquear o nosso restaurante. E hoje nós temos uma franqueadora do nosso próprio restaurante. E processo extremamente trabalhoso, caro e demorado. Só que para franquear você tem que fazer patente do nome, tudo certinho, bonitinho. A palavra Seiko, o nome Seiko, já é um nome muito utilizado no mundo. Tem marca de relógio, Seiko, tem outros lugares que também se chamam Seiko. Então a gente precisou mudar. E então mudamos para a Sayuri. A Sayuri, na verdade, não é uma língua asiática. A Sayuri é Yorubá, é uma língua africana e também significa sucesso. A gente permaneceu com o mesmo significado, porém só mudamos a origem da palavra. Sim. E a expressão a Sayuri, ela até que casa bem com o ramo japonês. A forma que você fala e tudo mais, então a gente preferiu colocar ela, né? Já que a África é a matriz de muitas coisas, inclusive, né, o Brasil vem tem muita descendência africana, então a gente gostou da pronúncia, gostou da tradução e implementou. A nossa logo também tem um significado. A Fênix, a minha mãe sempre gostou muito de Fênix, traz renovação, né, tudo mais. Era um momento de renovação nosso. Se você parar para analisar, depois das asas da Fênix, você tem 3 círculos. Esses 3 círculos são um símbolo Adinkraene, que é um símbolo africano de prosperidade. Como o nome vem da África, o símbolo também vem da África, e bem no meio tem um azinho de Sayuri. Então toda a nossa logo também foi estruturada com relação a isso. E vem daí o nome. Você falou que gosta bastante de carros, assim. Se, tipo, não tivesse o restaurante japonês, tipo, falou que o restaurante, a oportunidade de ter restaurante que é igual, assim. Se não tivesse restaurante, para que ramo você iria, assim? Possivelmente carros. Possivelmente aquela minha estratégia de ir para a BMW, eu teria focado nela. Porque até mesmo quando a gente tinha o restaurante, eu estava destinado a ir para Joinville, transferi a faculdade para lá, para poder entrar nesse processo. Só que foi bem no período da pandemia e tudo mais, então os planos mudaram, eu preferi focar mais no restaurante, pegar mais a parte de empreendedorismo, mas possivelmente teria sido dentro disso. Ou até mesmo na área de engenharia no modo geral, né, projetos e tudo mais, por mais que eu ame muito a engenharia, mas eu prefiro muito mais o empreendedorismo. Como engenheiro, eu seria somente engenheiro. Como empreendedor, eu posso atuar em qualquer área. Né? O empreendedorismo ele te dá essa flexibilidade, ele te dá esse leque de possibilidades. E, particularmente, tenho uma visão de futuro um pouco melhor empreender do que só ser engenheiro. Né? Mas, obviamente, eu tenho projetos. Durante a faculdade, eu fiz alguns projetos. O meu TCC também foi um projeto que, se eu tiver tempo e recursos suficientes, eu quero botar em prática. Né? Mas, possivelmente, eu teria ido para a área de engenharia mesmo. Teria ficado nesse ramo. Mas ele entraria na BMW para gostaria tipo de montar carro, assim, aprender para. Isso, quando eu quis ir para a BMW, o meu sonho foi trabalhar na parte de desenvolvimento da BMW. Eu sou um grande fã da marca, sou apaixonado pela marca, sou um fanboy e se eu tivesse a possibilidade de ajudar a projetar um carro, colocar o dedo lá dentro poxa, eu tive participação nisso, sabe? Para mim ia ser sensacional, acho que seria uma realização de vida, assim. Então, eu acho que sim, seria para a área de desenvolvimento. Seria muito legal. Uhum. O que você mais gosta de fazer no seu tempo livre, assim? Você pratica fazendo sushi, você faz outras coisas, nada a ver com sushi, assim? Então, no meu tempo livre, geralmente eu tento relaxar, porque
é bem estressante a parte de empreendedorismo, bem estressante. Não é fácil, há muito tempo eu já tive crise de pânico, gastrite, úlcera. Quando você vai empreender, entenda que isso vai acontecer com você uma hora ou outra, porque é bastante coisa, muita pressão, é muita coisa para resolver. Então, no meu tempo livre, geralmente eu tento relaxar, eu jogo bastante, mas é mais jogo de celular, porque são jogos mais curtos, mais rápidos. Eu gosto bastante de podcasts, assisto bastante vídeos de empreendedorismo, assisto alguns empresários também, gosto bastante sobre isso. Saio para ver carro, adoro carro, então é uma coisa que me relaxa, né? Mas geralmente eu tô sempre conectado. Sempre conectado, obviamente tento filtrar muito o que passa nas minhas redes sociais, porque é muita coisa. Se a gente deixar, a gente fica muito mal acostumado, né? Começa a vir muita besteira e muitas coisas que não fazem muito sentido. Então você tem que aprender a filtrar, né? E então, basicamente, dentro das minhas redes sociais eu tenho pouca diversão e muito mais informação, sabe? Eu gosto bastante disso. E tem alguns sites, algumas páginas que trazem uma informação mais precisa, de fato, de confiança, mas mais enxugada, assim, mais rápida, que você consegue ver em 1 minuto uma informação extremamente importante. Eu gosto bastante disso. Mas no meu tempo livre, basicamente, eu faço isso e passo bastante tempo com a minha família. Minha família é algo muito importante para mim, né? Então, basicamente é isso mesmo. Dar uma relaxada e curtir um pouquinho, mas também estar um pouco mais atento nas informações. Dividir, né, o balanço, para não também ficar muito mal acostumado. Se a gente relaxa demais, a gente não tem mais vontade de voltar pro serviço. Afinal de contas, é gostoso você ficar naquela situação de não tenho nada para fazer. E o local onde do sushi, né? Como vocês pensaram assim? Então, pra gente, na verdade, foi tudo muito fácil, porque como nós compramos o estabelecimento pronto, já veio tudo pronto. E o projeto deles foi muito bom, desde o início. O projeto que foi desenvolvido ali foi muito bom. Obviamente tem alguns erros, alguns problemas de projeto, mas no modo geral, o lugar em si é um lugar bonito, agradável, a localização fabulosa, bem em frente à faculdade, então bem em frente à Unidade. Então, assim, a gente levou bastante sorte, sabe? Sorte e azar ao mesmo tempo, porque sorte pelo fato do lugar estar pronto, concluído, num bom ponto, e azar por ter pego ele num momento muito delicado dele mesmo. Ele estava, né, com problemas com gerenciamento, com clientes, com finanças, então não recomendo para ninguém pegar um lugar assim. Se quiserem começar um lugar, melhor começar do zero do que começar no negativo, né? Mas foi uma grande experiência, foi algo sensacional. O lugar em si já veio pronto, então pra gente foi muito fácil. Muito mais fácil esse quesito de ponto e estruturação. Sim. Eu acho que nosso tempo já está acabando. Eu queria te agradecer assim, bastante por vir aqui, por essa oportunidade, né? E queria saber se tu quer fazer uma mini propaganda, assim, porque eu não conheço o local, eu nunca vi. Eu já passei perto da Unidade, mas nunca vi. Assim. Então, a gente está para fazer algumas reformas lá, né? E daqui a pouco a gente vai estar com algumas novidades também. Mas eu convido todos para irem lá, conhecer, garanto que todos vão gostar. Nosso atendimento é fantástico, fenomenal. Não é só porque é meu, mas é uma realidade. Nós trabalhamos com produtos muito bons, exclusivos, de alta qualidade. A gente tem um cuidado absurdo com tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz é com muito amor e muito carinho. Isso é possível ser visto e notado por todo mundo que vai lá. Você percebe que as pessoas estão alegres, estão felizes, fazendo o que estão fazendo. E eu acho que isso é fundamental. Então, convido a todos que queiram conhecer, queiram uma experiência diferente. Caso vocês queiram um lugar que tenha o sushi e tenha outras coisas, vão lá, porque lá tem uma boa variedade, lá tem um bom atendimento, lá tem um bom ambiente e garanto que vocês não vão se arrepender. E vai ser muito bom tê-los vocês lá mais vezes e ter você também para conhecer a casa será um prazer imenso. E agradecer também pelo convite, foi maravilhoso. Agradeço muito. Foi ótima essa experiência. Então é isso. Obrigado pela atenção, né? E até a próxima. Muito obrigado.